Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Neste vídeo nós vamos falar sobre o jugo desigual. O que é o jugo desigual? É o casamento que está falando aqui ou é outra coisa? Este vídeo é a sugestão de uma seguidora minha, pediu que eu fizesse um vídeo falando sobre o jugo desigual, então eu estou aqui respondendo, atendendo a solicitação, a sugestão da nossa irmã, e vou aqui esclarecer para vocês o que é o jugo desigual e também vou falar outras coisas pertinentes ao casamento. Vai ser um vídeo muito esclarecedor, eu não tenho dúvidas que você vai ficar impressionado porque você vai aprender coisa que você não sabia ainda. E tenho certeza que este vídeo vai edificar muito a sua vida. Lembrando que nós vamos terminar o vídeo orando, sempre oramos, para quem assiste até o final recebe também esta oração. Quero pedir que você deixe o seu like, a sua curtida, que você comente aqui nos comentários, deixe aqui suas percepções, a sua sugestão para um próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva e acione o sino das notificações para receber os próximos vídeos. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 14 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Prestem bem atenção na leitura bíblica. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Muito bem, irmãos. A primeira coisa que eu preciso ensinar a vocês é que a interpretação da Bíblia ela tem que ser feita dentro de algumas regras. Entre elas, a primeira regra da hermenêutica, que é a matéria que dá as ferramentas para fazer a interpretação correta de um texto. A primeira regra da hermenêutica é que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Outra regra da hermenêutica é que nós precisamos interpretar o texto pelo contexto. O que é o contexto, pastor? O contexto de um texto pode ser alguns versículos que vieram antes e depois, um capítulo inteiro, ou às vezes até mais. Ou seja, é você entender a linha de raciocínio da pessoa que escreveu aquela passagem, seja um apóstolo, um profeta ou qualquer outra pessoa. Então eu tenho que ler todo o contexto para mim saber do que é que ele está falando. Daqui, desta questão, é que surgem muitas heresias, porque as pessoas tiram um versículo do contexto e ali fazem uma heresia, ou fazem até mesmo outras coisas, como criar novos usos e costumes, dizendo, mas a Bíblia diz assim em tal lugar, mas qual é o contexto daquilo? Sobre o que estava se referindo? Porque se você tirar qualquer conversa de contexto, pegar, por exemplo, a fala de uma pessoa que falou por 10 minutos, tu tira só um pedaço, você não entendeu o que ele estava querendo dizer. E aí você pode manobrar e distorcer isso para qualquer lugar.
mas você não vai saber exatamente o que a pessoa estava falando. Então, o contexto desta passagem de 2 aos Coríntios 6:14 não é um contexto que Paulo está falando de casamento. É só você ler do versículo 14 ao 18. Paulo não está falando de casamento, de escolha para a pessoa para casar. Paulo está falando de relacionamento, de círculos de amizade, de não andar um crente, andar permanentemente com uma pessoa ímpia, de costumes e hábitos totalmente diferentes e mais nocivos à vida espiritual. Paulo também não está nos proibindo de ter amizade com pessoas não crentes. Paulo não nos está proibindo de visitar o parente, o tio, a tia, a avó, até os pais ou qualquer pessoa que não é cristão. Porque o crente convive sim no mundo, com as pessoas do mundo, com as pessoas de outra fé. Uma coisa é conviver, a outra coisa é trazer para o seu dia a dia, para o seu círculo de amizade, de convívio, de tal forma que a influência daquela pessoa mais cedo ou mais tarde vai prejudicar a tua fé. Ele não está falando de casamento. Veja que o versículo 17 ele diz: Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Então, Paulo não está falando do casamento. Infelizmente, por causa desta questão de tirar um texto do contexto, muitas pessoas usaram o primeiro versículo, o versículo 14, para falar apenas de casamento, de um crente casar com um descrente. É claro que também pode ser aplicado a isso. Eu julgo que não é correto uma pessoa que tem uma confissão de fé casar com uma pessoa que tem uma confissão de fé totalmente diferente. Isso vai trazer problemas para o relacionamento. Mas mesmo assim é uma escolha pessoal da pessoa. E eu vou explicar isso aqui no vídeo, você vai entender com clareza. Então, se você ver todos os versículos que eu li, Paulo está fazendo uma comparação justamente de quem foi iluminado pela luz do Evangelho, quem agora pertence a Deus, continuar no mesmo convívio que ele tinha antes. Por exemplo, indo aos bares, indo a baladas, indo a certos lugares. Por exemplo, nós podemos muito bem nos relacionar com nossos familiares, imagine você os encontros de finais de ano, etc. Mas se alguém ali chega e começa a rodar lá muito álcool, e aquelas músicas do mundo, aqueles batuques, ali já é a hora de você se despedir de todo mundo e se retirar. Já não é mais um convívio para você ali. Você está me entendendo? Então, não é virar as costas para familiares descrentes, não é virar as costas para amigos, pelo contrário, a gente trata bem as pessoas e procura demonstrar no nosso testemunho cristão a mudança que Jesus fez em nós. Então essa mudança já vai começar a pregar para as pessoas que algo aconteceu, porque nós mudamos. Nós não ficamos lá mais até tarde, nós não nos envolvemos com esse tipo de pessoas, né, com hábitos que não são cristãos. Então precisamos entender isso para que também você não pegue o meu vídeo e diga assim, não, agora eu não vou mais me relacionar com ninguém descrente, não quero ter amizade com quem não é crente, não quero trabalhar com quem não é crente, não vou nem visitar meus parentes que não são crentes. Também não é isso. Paulo diz aqui, não vos prendais a um jugo desigual. Olha o que ele diz, o que é prender? Prender é um caminhar junto, e ele traz exatamente a figura do jugo dos bois, da junta de bois. Aqui no Brasil, aqui na minha região, pelo menos em Santa Catarina, não sei como que se fala em outras regiões, mas aqui na minha região chama-se a canga dos bois, que é aquele aparelho, né, aquele negócio de madeira que é trabalhado exatamente para colocar sobre o pescoço dos bois, para eles arar a terra. Claro que estamos falando isso de anos passados, né? Já de muitos anos é o trator e assim por diante, são máquinas, implementos agrícolas, são outras formas, hoje é tudo motorizado, né?
Mas Paulo está trazendo essa visão. Por quê que ele está trazendo essa visão? Porque naquela época, para você ter uma boa junta de bois, eles tinham que ser muito parecidos na estrutura física, na altura. Porque se um dos bois fosse menor do que o outro e mais magro, digamos assim, e o outro maior e muito mais encorpado, o jugo iria ficar meio atravessado. Com isto, dificultaria muito e quase impossibilitaria arar uma terra. Então a junta de bois era escolhido 2 bois de estrutura física parecida, de portes parecido, para que o jugo, né, a canga, ficasse bem alinhado, e isto sim permitiria um trabalho eficiente. Então esse boi era preso ao lado do outro, porque ao momento que botava a canga, que tinha aqueles negócios de madeira, e daí às vezes um pedaço de couro, uma tira de couro embaixo que prendia, os bois ficavam juntos e caminhavam durante o dia inteiro junto. Quando a junta é muito boa, até os passos tinham uma sincronia. Então Paulo está falando de assim, você é crente hoje, daí o teu melhor amigo, a tua melhor amiga ainda é aquela do mundo. Não vai dar certo. É isso que ele está falando. É você ter um convívio estreito, todo dia, toda hora, com uma pessoa que já não tem mais nada a ver com você. Mas pastor, então você está falando que eu tenho que me afastar de certos tipos de pessoas? Em certo sentido, sim. Quando eu fui para a igreja, eu era um jovem de 20 e poucos anos. A primeira coisa que eu fiz, eu cortei, literalmente, o ciclo de amizade que eu tinha com meus amigos daquela época, os jovens. A gente era de barzinho, de balada, de fazer aquelas churrascadas, era uma cervejada, aquelas coisas todas, e ouvíamos rock, gostava muito de rock, quer dizer, como que eu agora, um crente, servindo a Jesus na igreja, iria continuar frequentando aquele ciclo? Então, eu substituí aquele ciclo de amizade pelos irmãos da igreja que eu fui ali, pegando intimidade e identificando as amizades com as quais eu andava ali, porque agora nós estamos falando da mesma língua, nós falamos de orar, nós falamos de ler a Bíblia, nós falamos de ir à igreja, nós falamos de servir a Jesus, quer dizer, é uma mesma língua, é uma mesma conversa. E Paulo vai explicando aqui o porquê. Então não está falando de casamento. Mas eu posso aplicar o versículo 14 ao casamento, você pode aplicar também. Eu fiz questão de explicar que ele não está falando literalmente, diretamente sobre casamento, mas eu posso aplicar o casamento. Imagine você, a moça crente, que frequenta a igreja, arruma um rapaz do mundo para casar, que gosta de ir nos bailes, que gosta de ir em baladas, que gosta de ir churrascadas aonde estão outros do mundo. Não vai dar certo, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades, ok? E aqui fica um alerta muito grande, irmãos, para muitas pessoas, porque o jugo desigual também não é só a questão da fé. Há muitas pessoas hoje dentro de uma mesma denominação, professando a mesma fé, mas servindo a Deus de maneira diferente. Também pode se tornar o jugo desigual. Não no sentido aqui de ímpio e imundo, mas de planejamento, de visão de mundo, de propósito de vida. Como pode uma pessoa que tem um chamado, quer servir a Deus, tem um chamado para a Índia, e ele quer ir para uma base missionária, se preparar para ir para a Índia, porque o Espírito Santo está queimando o coração dele, mas o seu cônjuge não quer, o seu cônjuge quer trabalhar, quer construir uma outra vida. Não é errado, quero deixar bem claro aqui. Nem todo mundo tem um chamado. Mas já fica aqui um alerta e um ensino, prestem atenção. Quem tem um chamado ministerial não pode casar com qualquer pessoa, mesmo da igreja. Você precisa casar com a pessoa que tenha o mesmo chamado que o seu. Aquela pessoa que está disposta realmente a deixar um bom emprego, a deixar o conforto de um lar e até o convívio com a família, a qual ela cresceu entre pais e tios e avós, e ir para um lugar remoto, viver sob circunstâncias mais difíceis. Isso é um chamado.
Eu me lembro quando eu estava na Bahia, pouco tempo atrás, morando numa kitnetzinha apertada, um calor terrível. Nos primeiros 2 meses ali, enfrentei dificuldades de alimentação, tinha dia que ou eu almoçava ou eu jantava, e era só esse pão de sal com café ou bolacha de sal com café. E aí eu pegava a minha Bíblia nos dias de culto, à noite, e ia para a pequena congregação que eu dirigia para fazer o culto. E eu ia com toda alegria. E aí um dia o rapaz, que era o meu braço direito, perguntou: pastor, como que você pode estar tão longe da tua família, do teu filho, vivendo toda essa situação aqui? Eu não tinha nenhuma mesa para comer, eu sentava no chão, puxava uma caixa dos meus livros, estavam encaixotados ainda porque não tinha uma estante ou um lugar para acomodá-los, e eu comia sentado no chão em cima dessa caixa. Às vezes comia apenas arroz com feijão. E ele disse: como que você pode pegar a Bíblia e vir feliz para o culto pregar? Eu disse: irmão, isso é o chamado. E eu sentia realmente alegria. A alegria de estar alimentando pessoas com a palavra de Deus era muito maior do que as dificuldades que eu vivia no campo missionário. Mas coloque uma moça e um rapaz que não tem esse chamado nessa situação e ele vai desistir, e ele vai ir embora, porque ele não tem esse chamado. Então, fica um alerta aqui para vocês, jovens, moços e moças, se você tem um chamado de Deus, você precisa orar e ter muito cuidado com quem você casar. Porque ali já não é mais nem uma questão de professar a mesma fé, é ter o mesmo chamado. E quem tem um chamado para a obra de Deus, casa com quem não tem, também é um jugo desigual. Não no sentido da fé, mas no sentido do chamado. É um boi menor ou um boi maior, o arado não vai ser puxado. E a pessoa que está no ministério, casado com uma pessoa que não tem o mesmo chamado, por melhor que seja, por mais bem intencionado que seja, ela vai arrastar um fardo para o resto da vida. Ok? Então preste muito atenção nisso. Também, meus irmãos, quero falar aqui, aproveitando, sobre essa questão de casamento. Irmãos, o casamento é uma coisa complexa. E para você que está buscando um relacionamento pela segunda, pela terceira vez, você tem que ter muito mais atenção e muito mais cuidado. E aqui as mulheres têm uma fraqueza maior do que os homens. As mulheres têm uma carência afetiva, emocional e física maior do que os homens. E as mulheres muitas vezes se deixam levar. E eu estou falando isso com muita experiência de trabalho de campo nesta área. Quantos aconselhamentos eu dei, quantas situações eu vi, e eu até adverti antes, e depois se confirmou aquilo que eu havia falado. Vou te dar exemplos aqui. Certa feita eu aconselhava uma irmã, ela veio perguntar para mim, disse: pastor, eu conheci um homem assim, assim, ele é muito bom, ele é trabalhador, etc. Mas não era cristão, não era crente. E ela disse: olha, ele tem horas assim que ele é meio nervoso, ele fica bravo, mas ele tem um lado bom, etc. Eu disse: minha irmã, você casar com uma pessoa que já não é da tua mesma fé, já é um problema, você tem que encarar isso. E outra, essa explosão que ele tem de vez em quando, que ele explodia, xingava, agredia ela com palavras, aí quando ele caía em si, aí ele vinha com um beijinho, me desculpe, por favor, e a mulher cai nessa, e daqui a pouco ele faz de novo. Eu disse: você vai ter problemas. Essa pessoa não quer um relacionamento sério com você, ela está convivendo até ela ter alguma intimidade com você, sexual, e ela vai te deixar. E essa irmã disse: mas pastor, ele é tão bom e tal. Porque a mulher, irmãos, eu não estou falando isso aqui nem para denegrir a mulher, porque a mulher tem capacidades e habilidades em certas áreas superior ao dos homens. Mas nesta área eu cansei de ver, eu vi muitas vezes a mulher, ela quer ver, ela quer acreditar. Ela está tão desejosa de ter alguém, está cansada de viver sozinha, que ela ignora os sinais. Eu vi muitas vezes isso. Nessa questão dessa irmã foi assim. E não deu outra. Ela não ouviu o meu conselho, ela correu o risco,
se envolveu com esse homem, conviveu um tempo com ele. Depois que eles foram morar juntos, ele se tornou um carrasco. Então, aqueles sinais de um homem que de vez em quando explodia e era agressivo em palavras, agora se mostrou muito pior. E essa mulher foi despedaçada, 1 ano e pouco de relacionamento, e ele saiu da vida dela deixando um rombo emocional. E aí ela veio um dia em lágrimas dizer: pastor, o senhor tinha razão. Eu disse: eu não falei. Queridos, olha aqui para mim, olha aqui para a lente dos meus óculos, seja você homem ou mulher, jovem ou velho. Se você quer uma pessoa de Deus para casar e ser feliz, você tem que esperar em Deus. Em Deus. Não tem outra opção. Enquanto você continuar buscando segundo o teu conceito de pessoa, o teu pensamento, você vai continuar se arrebentando ou vai continuar sozinho. Outra coisa, nunca busque ninguém para ser feliz. Porque ninguém vai ter essa condição de te fazer feliz. Essa felicidade só Jesus pode dar. O crente, ele tem que ser bem resolvido com Jesus. A minha felicidade verdadeira, quem me dá é Jesus. O dia que você encontra um cônjuge, seja homem ou mulher, né, a pessoa com quem você vai casar, você vai encontrar alguém para compartilhar a felicidade que você já tem em Jesus. Porque se Jesus não te faz feliz, ninguém vai te fazer feliz. O ser humano não tem essa capacidade. E a falta de ter essa visão faz com que as pessoas fiquem entrando e saindo de relacionamentos. E depois do segundo, terceiro, aí, queridos, aí a coisa fica séria. Eu conheci mulheres dessa situação, do segundo, do terceiro, até do 5º casamento. Cada homem que entra e sai da vida deixa um buraco financeiro, emocional, na saúde. Às vezes, a mulher está ali, a irmã está ali, tem o trabalho dela, tem o carrinho dela, tem a casinha dela, às vezes até própria já, que ela conquistou com muito esforço, só que está sozinha. E aí ela põe na cabeça, ou alguém põe, ou alguém até profetiza, né? Porque tem umas profecias que vêm do inferno, queridos, nem toda profecia de Deus. Que vai vir alguém, que tem alguém, e essa pessoa encontra alguém, todo torto, e às vezes dentro da igreja, todo torto. O que eu disse aqui não é uma questão de professar a fé, é uma questão de ter paridade, de ser semelhante ali para levar a canga, da visão do jugo aqui. Aí ela encontra essa pessoa, ela entra nessa aventura com esse homem. Aí, 2, 3 anos depois, esse homem sai da vida dessa mulher. Ele destruiu o que ela tinha financeiro, ele vendeu o carrinho dela, comprou outro, botou no nome dele, deixou ela a pé, deixou ela com dívidas e com um rombo emocional terrível. E eu cansei de ver isso, irmãos. Eu gostaria que esse tipo de vídeo, eu gostaria de gravar uma mensagem que atingisse todo mundo, para as pessoas ouvir isso e dizer: meu Deus, é assim mesmo, porque eu cansei de ouvir isso. Conheci uma mulher, convivi com eles, congreguei na mesma igreja. Essa mulher, ela era uma doméstica, foi trabalhar na casa de um funcionário público, numa grande capital, morreu a esposa do funcionário público e, não sei, talvez por provisão de Deus, esse homem casou com ela. Então, de empregada, ela se tornou patroa. Pouco tempo depois, ele morreu. Era bem mais velho que ela. E ela herdou a casa, ela herdou o salário dele, que era um salário de funcionário público altíssimo. E passou a ter um bom padrão de vida. Aí, lá no Rio Grande do Sul, onde ela morava antes, uma irmã do inferno, deixe-me dizer isso com toda segurança, uma irmã do inferno profetizou para ela que viria um homem, mas não teria nada financeiramente, ele chegaria apenas com uma malinha, mas era Deus que estava mandando e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um dia aparece, ou por coincidência do destino, ou a mando do inferno, não sei, não cabe julgar, mas o que eu estou falando é fato, aconteceu. Aparece um irmão que veio não sei da onde, já tinha tido 2 casamentos antes, com uma malinha, bem mais novo do que ela, e aí aquilo que eu falei, a carência afetiva, emocional,
Mas a profecia que Deus falou, entre aspas, irmãos, entre o que alguém profetize e o que Deus falou tem uma distância muito grande. Pode ser Deus, pode não ser Deus. Eu sou um pastor pentecostal, mas para mim nem toda profecia, nem toda revelação, nem toda visão, nem todo arrebatamento é Deus. Eu sou bereano de alma. Para mim tem que passar nesse crivo aqui. Ó. Se não passar nesse crivo, eu rejeito. E te aconselho a fazer o mesmo. Bem, a irmã entrou na aventura, casou com esse indivíduo. E aí ele se revelou. Ele passou a controlar as contas dela, assumiu as contas, a renda dela, financeira. E essa irmã, de uma casona que morava, eles já alugaram essa casa no Rio Grande do Sul, vieram para Santa Catarina, e ele morava só em casinhas assim mais precárias, para segurar mais dinheiro. Andava com uma caminhonetona, gabina dupla, com ternos bonitos, e a irmã nem comprar a roupa que ela queria, ele deixava. Passou a viver numa opressão terrível. Eu lembro-me de certa feita que eles estavam num lugar cuidando de uma congregação, eu fui pregar lá. Essa irmã estava com um problema no útero, essa mulher urrava a noite inteira, ao mesmo tempo que eu escutava ela urrando de dor, gemendo, eu vi o marido roncando, dormindo. Não estava nem aí. Então veja bem, queridos, essa mulher estava bem. Deus abençoou ela, entregou algo de bênção nela, mas a carência, o acreditar, o ver alguém mais novo, a aventura, aquela coisa, sabe? Aquela paixão, porque amor não é paixão. Amor é uma coisa construída, uma coisa de respeito, uma coisa de cuidado. Esse negócio que o mundo ensina, e que aí aplica-se aqui o que o Paulo fala, muito encabeçado pelas novelas e filmes de Hollywood, da paixão devastadora, sabe? Da mulher devastadora, do homem devastador, né? No seu corpo, na sua aparência. Isso é a paixão do mundo, é carnal, dura pouco. O amor verdadeiro, ele vai sendo construído e vai aumentando cada vez mais. E aí você vê esses casais de velhinhos que a gente vê nas redes sociais, aí, cabelinhos brancos, juntos, felizes, abraçados, brincando. E quando você conversa com eles, e eu já conversei com alguns, eles dizem que o amor deles aumenta cada dia mais. E é tão interessante que quando um deles morre, pode ser o homem ou uma mulher, pouco tempo depois o outro parte, porque ele não suporta mais viver sozinho. Isso é amor, não é a paixão. Então, fica um alerta para as mulheres, para os homens, mas especialmente para as mulheres. Acontece com os homens, tem acontecido com pastores. Pastores que viúvam aí já madurão, mas com a vida financeira bem estruturada, aparece uma mulher bem mais nova. E eles se aventuram. Eu não vi nenhum caso que deu certo. Eu não vi nenhum. Não vi nenhum que deu certo. A mulher veio porque o pastor tinha dinheiro, que se ele fosse um pastor pobre, nem casava com ele, mas tinha uma casa muito boa, mais de um carro, né, um bom salário, uma boa aposentadoria, alguns tinham aposentadoria da vida secular, mais do ministério, salário aí de 10, 15 mil reais por mês. Depois elas deram um golpe e deixaram um rombo na vida desses, coitado desses pastores. Então, queridos, precisamos ter muita lucidez e clareza para escolher desde com quem nós andamos até com quem nós vamos casar. Eu me lembro em São Paulo, certa feita, uma irmã da igreja me procurou e disse: pastor, o senhor pode dar um aconselhamento para minha filha? A filha dela não frequentava a igreja. Eu disse, claro. Eu dava gabinete pastoral 3 vezes na semana, meio-dia na igreja. Ficava aberto, eu ficava lá atendendo pessoas. Ali foi um laboratório de grande aprendizado, experiência, de ver isso que eu compartilho com vocês aqui. Aí a jovem veio conversar comigo um dia. O que estava acontecendo ali? Prestem atenção para vocês verem que história interessante. Essa moça não estava na igreja e saiu ali numa baladinha, conheceu um rapaz, se envolveu com ele e ele engravidou ela. Só que aconteceu o seguinte, o rapaz tinha caráter. Ele não era crente, mas tinha caráter. Ele assumiu ela, ele assumiu o filho, ele alugou uma casinha,
comprou todos os móveis, tudo novinho, coisas simples, mas tudo novinho, geladeira, fogão, jogo de quarto, e assumiu ela, e assumiu o menino, um rapaz trabalhador. Pouco tempo depois, ela reencontrou uma paquerinha de escola, aquele namoradinho que ela teve na escola, que, segundo ela, foi a paixão da vida dela, o amor da vida dela. E agora, como ela reencontrou ali em algum lugar por acaso este rapaz, ela entrou em dúvida, porque ela, segundo me disse, ela não amava o rapaz que ela vivia. Ela amava, na cabeça dela, aquele rapaz de antes do tempo da escola. E aí agora ela estava na dúvida, querendo deixar o rapaz, pai do seu filho, que assumiu ela e cuidava ela, para viver uma aventura com aquele indivíduo. E a mãe dela, desesperada, pediu que eu desse um conselho. Eu deixei ela vir, deixei ela contar a história dela, ela contou isso que eu estou transmitindo para vocês, e aí eu fiz o que um pastor deve fazer, porque a gente nunca diz para ninguém, faça isso ou faça aquilo. A gente mostra os dois caminhos. Se você agir dessa forma vai acontecer isso, e dessa forma é isso. Agora a escolha é tua. Essas questões são questões pessoais. Eu não sou a favor de pastor que manda na ovelha. Pastor não manda na ovelha. Pastor é chamado para ensinar, mostrar o caminho. Às vezes a ovelha nem vai obedecer, pode acontecer, mas a gente não impõe. Então quando eu vejo essa história de gente que vai casar, vai lá ver se o pastor permite ou não permite essas coisas, eu fico com o pé atrás, irmãos, com o pé atrás. Entendeu? Porque casar é uma coisa pessoal. E eu já vi tanto estrago neste mundo de profecia para casamento e de pastor que vai decidir o que é em casa. Não. Pastor faz exatamente o que eu estou fazendo aqui. Alerta. Ensina e orienta. Aí a pessoa, ela vai decidir. Então essa moça, eu disse para ela, ó, eu vou dizer um negócio para você. Pelo que você mesmo me falou, aí eu perguntei para ela como que era o rapaz que ela vivia e como que era o outro. Então ela diz, ó, o que eu vivo hoje, pastor, é assim, eu não tenho o que falar dele. Ele é muito bom para mim. Ele não deixa faltar nada em casa, ele não deixa faltar nada para o menino, ele cuida bem do menino. Esses tempos atrás eu fiquei doente, fiquei com febre, fiquei de cama, ele fez sopa para mim, cuidou de mim. Só que eu sinto que eu não amo ele. Mas isso é uma coisa da cabeça de uma jovem que nem sabe o que é amor. Eu amo o outro. E eu perguntei, e como é que é o outro? Ele disse, pastor, quando a gente namorava, a gente brigava muito. Olha, irmãos, sabe aquele casal de namorado que só está namorando, que é a fase da bobiça, não viveu nenhuma pressão financeira ainda do casamento, e já estão brigando? Imagine no casamento. Já diz uma frase que outro dia eu vi aqui nas redes sociais, que para mim é a mais pura verdade, é tão verdade que deveria estar na Bíblia, na minha opinião. A frase dizia assim, ó, o divórcio começa nos sinais que nós ignoramos no namoro. Ah, irmãos, isso é uma frase que ela cai certinho como uma luva em tudo. O divórcio começa nos sinais que você ignora no namoro. Então eu disse para ela, veja bem, você mesmo me disse que esse rapaz que você vive cuida bem de você, cuida bem do menino, trata bem você, te honrou, alugou, você tem uma casa hoje, você mora, a casinha tua, né? Não era comprada, mas ali o ambiente era deles, as coisinhas eram dela. Eu digo, e esse que você foi a tua paixão, o namoradinho de escola? Eu disse, a gente brigava muito, a mãe dele também não gostava de mim. Eu disse, você está vendo? Pelo que você me falou, que eu não estou julgando nenhum nem outro, eu não conheço eles, esse rapazinho que você disse que é apaixonado, vocês já brigavam muito, o casamento é uma coisa complexa. Quem já briga no namoro, no casamento nem vive. Porque no casamento, os casados que estão me ouvindo aqui sabem disso, existe a pressão. Tem casamento que não resiste a uma pressão financeira, uma prova grande, uma situação difícil. Imagine se vocês brigam hoje que vocês não dividem despesa, vocês não têm responsabilidade nenhuma. É só aquela bobiça de namoro mesmo. Que eu chamo isso de bobiça, de bobeira, seja como for. Vocês já brigam, imagine quando vocês forem morar debaixo do mesmo teto. E outra, se a mãe dele não gosta de você, é um agravante. Porque é muito bom quando a gente se relaciona bem com o sogro, com sogra. Já diz um adágio que o bom sogro e a boa sogra é um segundo pai, uma segunda mãe. É isso que diz um adágio. Eu disse, e o rapaz que você convive hoje, ele cuida bem de você, ele alugou uma casinha, ele mobiliou para você, ele cuida do filho que vocês tiveram,
Eu digo, esse rapaz é o sonho de consumo de toda moça sincera que quer alguém para viver. É o sonho de consumo, é o que elas procuram. Eu digo, então, se você deixar dele agora para viver uma aventura com o outro, que vocês já brigavam, que a mãe dele já não gosta, a chance de não dar certo é muito alta. Aí você vai, vive uma aventura dessa, esse que você vai deixar, a fila anda. E quando lá na frente, depois de alguns meses ou algum tempo, você vê que aquele não era, que aquilo realmente era da tua cabeça, era uma paixão boba, o rapaz que um dia quis você, agora a fila andou, já tem alguém no teu lugar. E é aí que você vai se arrepender muito, e o pior, o menino, o filho é quem vai sofrer mais ainda. Quando eu falei isso, irmãos, as lágrimas desceram nos olhos dela. Porque para a glória de Deus, o Espírito Santo atingiu ela como uma espada e fez ela ver e enxergar a verdade. Tempos depois, antes de eu ir embora lá, eles passaram a ir na igreja, casaram na igreja. Se não me engano, não vou aqui afirmar, porque faz muitos anos isso, estavam até sendo batizados já na igreja. Então você percebe o que é a questão do jugo desigual? O jugo desigual é isso. Então você que está sozinho, você meu irmão, você minha irmã, você tem que esperar em Deus, você tem que tirar todo o teu conceito de casamento. Ah, pastor, eu quero uma loira. Bom, meus irmãos, o que faz o casamento não é só a parte física. É a personalidade. A mulher mais linda da terra, rixosa, como diz a Bíblia em Provérbios, briguenta, é o inferno, irmão. Uma mulher que talvez esteticamente não seja tão bonita, mas é amorosa, generosa, né, calma. Ela é linda. Porque a beleza interior transcende e supera em muito a exterior. Então a questão não é se é a loira, se é a morena, se é a gordinha ou é a magrinha. Não é essa a questão. A questão é uma mulher que ame você ou um homem que ame você do jeito que você é. Que tem os mesmos pensamentos que você tem. Você ama Jesus, quer servir a Jesus, você tem que achar uma pessoa assim. E não se engane que você vai pegar uma pessoa lá de fora e vai transformar ela naquilo que você pensa e quer para a sua vida. Você não vai conseguir. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar. Quando alguém busca alguém para casar, esqueça essa questão estética. Por mais que ela possa ter ali 10% de influência na escolha. O que vai pesar, em primeiro lugar, é a fé dessa pessoa, os propósitos de vida e depois, em seguida, a personalidade dela. Se você não quer viver uma situação tensa, não case com alguém nervoso, tenso, que é isso que você vai viver. Se você não quer ser agredido verbalmente, não case com a pessoa explosiva, que quando explode, né, solta tudo para fora. Porque é isso que você vai ter. Você vai ter exatamente o que você buscar com as próprias mãos. A Bíblia diz, aquele que acha uma esposa, Provérbios 18, 22, aquele que acha uma esposa, boa coisa encontrou, e achou um favor do Senhor. Observe que o texto não diz aquele que acha uma mulher, porque mulher é uma coisa, esposa é outra. Aquele que acha uma esposa, uma mulher que tem perfil de esposa, mulher de Deus, de caráter, e que tem uma personalidade exatamente como aquilo que você busca, e você pode levar isso para o lado feminino, aquela que acha um esposo. Esposo não é homem, homem está cheio por aí. Como mulheres, está cheio por aí. Agora, achar um esposo, um homem que quer compromisso sério, um homem que quer responsabilidade, um homem que quer servir a Deus, é outra coisa. E isso empreende tempo, oração, busca e aguardar. E eu sempre digo, e essa filosofia eu trago para mim, 1000 vezes só do que mal acompanhado. Você pode estar vivendo hoje a sua vida achando que falta alguma coisa. Se você tem Jesus, você já tem tudo. Já tem tudo. Você pode estar vivendo uma vida boa hoje, tem sua vida, sua casinha, seu salário. Você vai buscar alguém todo torto e trazer para a sua relação, vai deixar um buraco enorme na sua vida. Financeiro, afetivo, emocional, vai ser
uma desgraça. Eu espero que esse vídeo, pelo menos, venha abrir a sua mente. Agora, a pergunta, eu também vou esclarecer. Talvez tenham muitas pessoas me assistindo aqui dizendo, pastor, eu já sou casado com uma pessoa que não é crente. Eu me casei antes de conhecer Jesus. Ou mesmo eu já conhecia Jesus e mesmo assim eu casei com uma pessoa não crente. O que eu faço agora? A Bíblia vai te responder. Eu vou usar a Bíblia aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 12. Preste atenção que eu vou ler para você. Mas a outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, se você já está casado com uma pessoa descrente, mas essa pessoa é boa para você, não proíbe você de servir a Deus, a palavra de Deus aqui que eu li diz, não separe dessa pessoa. Diz ainda mais que o marido descrente é santificado pela sua mulher e vice-versa. A mulher descrente é santificada pelo marido e os filhos dessa relação também. Porque nós precisamos entender alguma coisa. Veja o verso 16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas. Então você tem que entender que casamento e salvação são duas coisas distintas. Distintas. Eu sei que toda mulher não crente, todo homem, toda mulher crente, todo homem crente, ele quer que o seu cônjuge não crente seja salvo. Isso é normal. Mas o máximo que você pode fazer, em primeiro lugar, é mostrar a mudança que Jesus fez em você na relação. Porque se você vai na igreja, diz que tem Jesus, mas é um marido difícil, uma mulher difícil, o teu testemunho não condiz com a tua pregação. Então a maior pregação é a nossa vida. Se você é casado com uma pessoa descrente, que consente em viver com você, viva. Agora, você tem que entender que a salvação não é uma coisa individual. A gente ora pelo cônjuge, Deus vai dar oportunidades para essa pessoa ouvir a mensagem uma vez, duas vezes, três vezes, talvez até muitas vezes. A questão de aceitar ou não é outra coisa. E isso também não tem nada a ver. Porque se você é casado com uma pessoa descrente, mas vive bem, vive em paz, ele ou ela não te proíbe de servir a Deus nem nada, o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido, diz a Bíblia. Então não há problema aqui nessa questão. Agora, você não pode querer cobrar a Deus a decisão da mulher ou do marido que Deus não vai fazer. Porque a salvação é algo nosso. Deus nos chama a salvação, nos mostra, nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não. Então tem pessoas que não querem. E lá na eternidade não seremos casados. Jesus disse lá, nós seremos como os anjos. Não nos casamos nem nos damos casamento. O casamento é uma coisa para esta vida, foi para gerar as famílias. Foi para criar a estrutura da sociedade, que é a família. É um propósito diferente. Na vida eterna, na vida vindoura, esse propósito já não existe mais. Nós vamos entrar num outro modelo de vida muito diferente, muito superior ao que nós vivemos agora. Então, respondendo à minha seguidora, jugo desigual não é o casamento do que está falando o texto. O jugo desigual é conviver com pessoas de estilo de vida diferente, mas também pode ser aplicado ao casamento. E a pessoa que casou com uma pessoa descrente, sabendo que era descrente, se você já conhecia a verdade e hoje está difícil, infelizmente eu preciso te dizer a verdade, foi você que trouxe para a tua vida esse tipo de pessoa. Agora você tem que conviver com isso. Você tem que orar a Deus, pedir graça a Deus. Quem sabe Deus pode salvá-la um dia,
mas não é garantido. Agora, por isso ficou a minha advertência no início do vídeo. Quem está sozinho, pense bem com quem vai casar. Porque não é nem só uma questão de estar dentro da igreja. Alguém pode estar dentro da igreja, não ter o mesmo chamado. Alguém pode estar dentro da igreja, não ter o mesmo propósito. Então, tem que estar na igreja, mas também tem que ter o mesmo padrão. A história dos bois da canga, do jugo. Mesma estatura espiritual. Aí vai dar certo. Vocês estão me entendendo? Outra coisa, casamento não é o papel. Casamento no conceito bíblico é o que está em Gênesis. Por isso deixará o homem, seu pai e mãe, e unir-se à sua esposa. E serão ambos agora uma só carne. Casamento é união de alma. O papel ali, o registro do cartório, é para fins jurídicos. Partilha de bens, qual que é, né, a forma do casamento, etc. Isso ali não te casa. O casamento acontece quando as almas se unem. Amém? Então eu vou fazer um outro vídeo aqui detalhando essa questão do casamento. Eu quero explicar qual que é a questão do cartório, a importância do casamento na igreja. Precisa sim, se você está vivendo amasiado, você está em pecado, principalmente se você conhece a verdade. Você precisa corrigir isso, porque isso com certeza vai estar trazendo muitos atrasos para a sua vida, mas eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre os princípios do casamento. O que realmente é o casamento à luz da Bíblia? Porque também há muitas pessoas hoje ainda casadas no papel, morando dentro da mesma casa, mas não são mais casados, não há mais a união de alma. Há casos que um dorme num quarto, outro dorme no outro. Já houve uma ruptura. Já houve uma separação. Eles só não assumiram perante a sociedade e perante a igreja, mas eles já estão separados, porque um está num lugar e o outro está no outro. Amém? Mas eu vou trazer um vídeo, eu quero falar bem explicado sobre essa questão, para esclarecer e não trazer nenhuma confusão. Nós vamos orar agora. Porém, antes de orar, eu quero pedir mais uma vez sua curtida, seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo. E se você sentir no seu coração de abençoar a minha vida, o meu ministério com uma oferta, abrindo a descrição, ali tem a chave Pix. Você pode fazer uma oferta através dessa chave Pix, como Deus tocar no seu coração. E eu oro sempre para que Deus abençoe e multiplique muitas vezes mais na vida daqueles que têm me ajudado com suas ofertas. Oremos a Deus. Pai querido, te dou graças, Senhor, por este vídeo. Eu oro para que ele seja esclarecedor. São muitas coisas, Senhor, a serem faladas e detalhadas, mas eu espero que este vídeo seja um alerta, que esse vídeo venha abrir a mente de muitos homens e mulheres, principalmente antes de buscar um casamento, quem sabe uma segunda, uma terceira relação. Tenha misericórdia, tenha compaixão da tua igreja, de cada um de nós, nos dá sabedoria, nos dá graça, nos dá entendimento para viver a vida. É a minha oração e a minha gratidão, em nome de Jesus. Amém.